Boa noite, amados da Igreja Presbiteriana da Cidade dos Funcionários. Graça e paz, amém? Bom, meus queridos, mais uma vez estamos aqui completando mais esta semana de mensagens à distância. Esperamos que essa seja a penúltima semana, pois temos a promessa de que a partir do dia 22 começaremos a abrir nossos templos. Tivemos hoje uma reunião definindo as regras de como faremos para a abertura. O conselho, posteriormente, vai passar nos grupos todas essas regras. Amém? Então, meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus hoje, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 24 ao 49. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi, ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e dali tomou a pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Bom, meus queridos, quem era esse Davi? Davi, no capítulo anterior, já tinha sido ungido pelo sacerdote Samuel como o próximo rei de Israel, em substituição a Saul. Só que esse reino precisava se manifestar ainda de alguma forma. Então, meus irmãos, Davi se apresenta no momento como um libertador daquele povo que se encontrava acovardado diante do seu adversário, que passaram a confiar apenas na força do seu braço e apelar apenas para o seu próprio braço. Então Davi aponta para Cristo, pois Davi era uma espécie de libertador, assim como Cristo veio libertar todo o seu povo, veio nos redimir dos nossos pecados. Davi, naquela circunstância, era uma espécie de libertador daquele povo. Então, meus irmãos, no verso 26, Davi se dirige aos hebreus lá que estavam todos acuados com medo e pergunta: quem é esse incircunciso que veio afrontar os exércitos do Deus vivo? Incircunciso era todo aquele que estava fora da aliança de Deus. Então, ele não estava sob a proteção de Deus. Portanto, Davi não confiava na força do seu próprio braço. Davi confiava que Deus podia livrar o seu povo. Davi confiava que era o Senhor dos exércitos que estava à frente. Então, nos versos 33 a 37, quando Saul conversa com Davi, que ele é encaminhado a Saul, então Saul começa lhe aconselhando a voltar para casa, achando que Davi, por ser jovem, não tem nenhuma chance contra aquele guerreiro experiente. Então Davi começa a mostrar a Saul que já enfrentou gigantes e que já conseguiu derrotar os gigantes, pois Deus os entregou em suas mãos. Quando ele disse que estava pastoreando as ovelhas, veio o leão, ele enfrentou o leão e o matou. Veio o urso, ele enfrentou o urso e o matou. Então ele disse que assim como Deus entregou nas mãos dele o leão e o urso, também entregará aquele gigante. Então, quando ele se encontra com o gigante, ele responde para o gigante: tu vens a mim com espadas, lanças e escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, e em nome do Senhor dos Exércitos, com apenas uma pedrada, ele derruba aquele gigante, cheio de armadura, de lança, de escudo protetor. Então, meus irmãos, a queda daquele gigante também mostra que não existe nenhuma armadura invencível, que invencível só o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, Davi não ganhou a batalha com a força do seu próprio braço. Davi ganhou a batalha porque era ungido do Senhor, porque o Senhor colocou à frente daquela batalha. Então, meus irmãos, nós temos que nos conscientizar que nós não podemos confiar somente na força do nosso próprio braço. Por isso
pois isso vai nos levar a nos acovardar diante dos nossos adversários. Temos que confiar na força do nosso Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando a gente achar que não existe mais saída, temos que recorrer ao nosso Deus, pois Ele é o Deus do impossível. Então temos que confiar na força de Deus, não recorrer a armamentos bélicos, nem podemos nos calar tampouco diante das mentiras e da maldade. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, precisamos estar protegidos pela couraça da justiça, usar o capacete da salvação, que está lá escrito em Efésios 6. Portanto, meus irmãos, revestimos-nos de toda a armadura de Deus, confiamos acima de tudo ao nosso Deus, não confiamos na força do nosso próprio braço, pois o nosso braço mortal pouco pode. Essa é a minha mensagem para esta noite, e esta é a mensagem que eu trago para a nossa igreja, meus irmãos. Boa noite, que Deus nos abençoe. Amém.